Falar sobre as abelhas, para mim, é um prazer muito grande, porque o que elas representam na minha vida vai muito além do que elas representam para a vida de muitos que ainda não a conhecem. O meu tema é Pequenos Seres, Grandes Lições. As lições que nós aprendemos com as abelhas foram lições únicas e foram impactantes para nós. E eu vou tentar resumir nesses 18 minutos um pouco sobre essas experiências, e eu espero que vocês levem para casa um pouco de quem são e o que essas meninas representam. Eu vou começar com uma pergunta, e eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho. Será que realmente precisamos quebrar os ciclos para seguir em frente? Estamos falando em quebra de ciclos aqui essa noite, né? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque nós fomos criados e aprendemos que a vida é feita de ciclos, onde nascemos, crescemos, reproduzimos, envelhecemos e morremos. Eu prefiro dizer que nós nascemos, crescemos ou não, envelhecemos ou não, reproduzimos ou não, e partimos. Porém, no decorrer dessa trajetória, entre o início e meio e fim, as quebras de ciclo, em algum momento, serão inevitáveis. Eu falo isso porque, no ano de 2017, nós tínhamos uma fábrica de móveis planejado que crescia gradativamente. Estava gostoso aquele crescimento. Dia após dia, a gente via a nossa fábrica crescendo. Chegamos a ter cerca de 22 funcionários. Porém, no final desse mesmo ano, essa mesma fábrica começou a crescer agora freneticamente. E aqueles serviços que nós fazíamos, dobrou, triplicou, quadriplicou. E aquilo que estava totalmente confortável, agora já não estava tão confortável quanto antes. E, na medida que essa empresa crescia, produzia, junto com ela, os problemas, a falta de tempo, para comigo e para com o outro, crescia também. No finalzinho do ano de 2018, eu precisei tirar um tempo para mim e fui fazer os meus exames de rotina, coisa que a maioria das mulheres fazem. E, quando eu fui fazer os exames de rotina, quando chegou o resultado dos exames, eu fui surpreendida com o diagnóstico não esperado. Eu estava com câncer agressivo, invasor, maligno, no colo do útero. Naquele momento, eu senti que alguém puxou meu freio de mão. Sabe quando você está andando no automático, que é isso que nós, na maioria das vezes, fazemos? Estávamos trabalhando, construindo, crescendo, ganhando dinheiro. E eu fui simplesmente fazer os meus exames de rotina. E eu senti que meu freio de mão foi puxado. Agora era a hora de parar, analisar e perceber se tudo aquilo que nós estávamos fazendo de forma tão corriqueira, tão longa e tão louca, estava valendo a pena. Agora era a hora de romper o primeiro ciclo, deixar tudo para trás e ir atrás daquilo que era mais importante, a minha saúde. Foram dias, semanas, meses dificílimos ali no Aristide Maltês. Mas, graças a Deus, logo a cura veio. Agora era hora de voltar para casa, para a minha rotina, para a minha vida, para a minha empresa, para o meu esposo. Porém, eu não imaginava que as quebras de ciclo estavam apenas começando. Quando eu cheguei em casa, a fábrica, que estava produzindo freneticamente, estava praticamente quebrada, falida. O meu esposo, que teve que segurar toda aquela barra enquanto eu estava fazendo o tratamento oncológico, não aguentou e estava com depressão. E a minha sogra, que morava comigo, estava com Alzheimer totalmente avassalador. Naquele momento, eu tinha duas escolhas.
parar, me abraçar com meu marido e permanecer inerte, ou levantar a cabeça, encontrar forças e seguir em frente. E foi nesse momento, nesse período, em meio a todo esse caos, que o inesperado surgiu. O meu esposo foi presenteado com 10 colônias de uma abelha chamada Melipona mandacaia, que é uma espécie que ocorre na região da Caatinga. Essas abelhas chegaram no nosso quintal como um mero presente para mim. Mas para o meu esposo, aquelas abelhas vieram com uma representatividade muito grande. Aquele homem que não queria mais entrar na fábrica, aquele homem que não queria saber mais de produzir, agora estava totalmente interessado em saber como era que aquelas meninas sobreviviam dentro de uma caixa. E foram dias, foram semanas, foram meses de muito estudo e de muita percepção sobre o mundo daqueles pequenos seres. Eu, por minha vez, só observava, imaginava, meu marido vai me matar de fome agora. 1 litro de mel no interior custa R$30. Eu estava acostumada a fechar negócios que custavam R$100 mil. E agora eu ia sobreviver de mel? O meu pai me chamou no canto e disse, filha, conversa com ele, porque ele não está legal. A depressão está piorando. Mas eu percebia que quando ele estava com as abelhas, ele estava bem. Era o único momento que o meu esposo saía do quarto quando ele estava sendo sucumbido por uma depressão. Existe um momento na meliponicultura, e o que é meliponicultura? Senão a criação de abelhas sem ferrão. Existe um momento na meliponicultura que nós chamamos de alimentação externo. Quando não tem florada ou alimento suficiente para as abelhas, é necessário que nós façamos agora essa alimentação. E o Harrison fazia isso, o Harrison é meu esposo, meu zangão que está ali. E o Harrison fazia isso todos os dias, às 4 da tarde. Ele estava péssimo dentro do quarto, mas dava 4 da tarde. Se ele não chegasse lá no alimentador para colocar o alimento para as abelhas, 4h05 as abelhas iam ao encontro dele e começavam a rodar na face dele. E aquilo começou a me intrigar. Falei, será que elas conhecem o Harrison? Se tanto de meninas rodeando meu zangão. E ele levantava e ia alimentar as abelhas. Os dias foram passando e aquelas 10 colônias se transformaram em 500 colônias. Nós fizemos a multiplicação de 100, 200, 300, 500 colônias de Melipona mandacaia e de Melipona alcilvae, que são abelhas que ocorrem na região de lá da Caatinga. Um novo negócio surgiu. Eu ainda não havia acreditado, porque ainda não tinha entrado. Tinha que pagar as contas. As abelhas estavam bem, mas a gente não. Aí, um certo dia, o meu esposo falou para mim, Ana, eu vou vender 100 colônias de mandacaia. Falei, sério? Ele, sério. Tá bom. Quanto é que vai ser? 100 vezes 400? Eu, plim, 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 plim. Realmente, as abelhas parecem que vão dar conta de alimentar a nossa casa. E aí, eu comecei a me interessar pelas abelhas. Estava fazendo bem para ele, e realmente elas iriam poder tirar a gente do buraco. Ninguém vive só de mel nem de amor, né, gente? Tem que pagar a conta. Quando foi no início da pandemia, nós resolvemos agora estudar mais sobre a abelha brasileira. Partimos ali para a região do Tocantins e ficamos cerca de 22 dias, literalmente dentro do mato, igual as abelhas. E ali nós descobrimos que o Brasil contém cerca de 300 espécies de abelhas, todas sem ferrão. Ali nós descobrimos
que toda a biodiversidade precisa da polinização dessas abelhas. Que todo o ecossistema precisa que essas meninas estejam vivas, voando, para que haja vida no planeta. E eu falei, uau! Eu só aprendi na escola que a abelha picava e produzia mel. E agora eu descobri que as nossas nem pica. E começou a surgir dentro do nosso coração algo que soava bem maior do que ganhar dinheiro. Que era apresentar para as pessoas quem eram essas meninas. E aí surgiu um novo ciclo, surgiu uma nova esperança. Porém, lá onde nós estávamos com as manda-saias, não tinha como a gente colocar em prática aquilo que o nosso coração agora queria. Que era mostrar para todas as pessoas o quanto que as abelhas eram relevantes. E o quanto que nós precisamos e precisávamos, iremos precisar cada dia mais, cuidar delas e protegê-las. Ah, Ana, o Brasil tem 300 espécies de abelhas sem ferrão, ok. Porém, essas 300 espécies de abelhas brasileiras são totalmente desconhecidas, principalmente pelos brasileiros. Como é que eu vou proteger? Como é que eu vou preservar um ser que eu nem conheço? E aí surgiu a ideia de trazer o nosso meliponário aqui para a Praia do Forte. Foi uma experiência desafiadora, confesso para vocês, porque teríamos agora que quebrar totalmente o ciclo, largar tudo para trás e começar uma nova vida aqui no litoral norte. Uma coisa nós já sabíamos. Aqui no litoral tinha uma abelha chamada Melipona scutellarius, vulgo urso-nordestina, que estava no nível 10 de extinção. E o foco inicial era multiplicar essa espécie para que ela não entrasse 100% em extinção. Chegando aqui na Praia do Forte, nós começamos a multiplicar essa espécie. E um dia, um grande amigo nosso, o Daniel Cade, que é um dos incentivadores do projeto, falou para o Harrison, por que você não abre isso aqui para visitação? Fizemos um jantar. Naquela época, live estava muito em alta, né? Por conta da pandemia, a gente não podia ter o corpo a corpo, então todo mundo fazia live. E aí fizemos uma live de inauguração. E nessa live de inauguração, as pessoas começaram a se interessar em ir conhecer essas meninas. E lá no nosso projeto, a gente começa a falar agora, para todos que vão lá, quem são elas, o que elas representam, como é que nós podemos fazer para protegê-la, onde é que elas moram, o que é que nós podemos fazer para que o habitat delas se torne seguro. Nós estamos vivendo uma fase muito difícil, que é uma fase de desmatamento em massa. E nós conseguiríamos fazer isso juntos, se nós primeiro conhecermos as abelhas. Elas vivem um reino matriarcal, gente, comandado e produzido por fêmeas. Uma abelha rainha, várias abelhas operárias, o zangão, que só serve para copular a rainha, depois morre. Depois eu conto isso para vocês, que eu não tenho tempo. Mas que tem uma função legal, porque se ele não copular, então não tem, né? Não tem fecundação, ok? E eu descobri com esse estudo, e eu acredito que muitos de vocês aqui não sabem, que as nossas abelhas, elas não produzem favo de mel. Aí eu descobri a vida inteira que a gente come mel da Europa, da Itália, e que quem menos consome e conhece o nosso mel somos nós. Nós temos, no Brasil, a maior abundância e uma riqueza que são os meles das nossas abelhas brasileiras. E aí, para fechar e finalizar, lembra que eu falei para vocês que, no início, as abelhas iam lá para poder chamar o Harrison para alimentação? Estudos recentes comprovaram que as abelhas têm sentimentos. E algo aconteceu nas nossas vidas, e eu gostaria que vocês guardassem isso também no coração de vocês. Nada acontece por acaso. Eu tenho certeza que tudo aquilo que eu vivi lá na frente foi para chegar ao propósito de hoje. E talvez para hoje, aqui está falando para vocês, vale a pena proteger as abelhas. O meu esposo,
Aqui é o projeto Pólen Dourado. Vou passar para vocês dar uma olhada, tá? Hoje nós temos mais de 3.000 colônias em Uruçu Nordestina. Aqui é o Eduardo. As abelhas, elas transformam toda a vida do ecossistema, toda a vida do planeta. E ela também é capaz de transformar a vida como transformou a vida do Eduardo, que hoje é um homem que trabalha na meliponicultura e vive da meliponicultura, assim como nós. Porém, nessas quebras de ciclo, a vida ela sempre nos surpreende. No ano de 2022, nós perdemos a nossa abelhinha. Foi quando a abelha estava... quando o meliponário estava na maior fase. E nós tivemos que nos despedir. E quando o Harrison chegou do velório, algo muito impactante aconteceu. Estavam os amigos dele esperando, e quando ele desceu do quarto, ainda com o coração estraçalhado, todas as abelhas que estavam no alimentador foram para a cabeça dele. Sim, as abelhas têm sentimento. Sim, gente, as abelhas têm sentimento. As abelhas, elas geram vida para todo o planeta. E as abelhas, elas têm o poder de gerar vida para mim e para você, assim como gerou vida na vida do meu esposo e na vida de todos aqueles que têm se juntado a elas. Muito obrigada.